começar então. Boa tarde a todos, obrigado por estarem presentes na nossa última aula da Liga. Eu e o Yuri, a gente trouxe aqui o tema sobre o sono e o impacto que tem tanto na vida dos brasileiros, também como funciona, o impacto que tem na nossa saúde como um todo e a solução do problema, né? Para saber lidar melhor com o nosso sono. Eu trouxe aqui, para a gente começar a nossa aula, a questão da prevalência de má qualidade do sono na população brasileira. Eu trouxe um estudo da Fundação Oswaldo Cruz que cerca de 72% dos brasileiros sofrem de distúrbios relacionados ao sono, entre eles a insônia e derivados, né? E outros distúrbios do sono também. O professor Alan Willis, esse estudo aqui, disse que esse estudo demonstra de maneira categórica que as doenças do sono são um problema de saúde pública, seja pela elevada prevalência, como pelo impacto na saúde, onde afeta a mortalidade e qualidade de vida. Quando a gente fala de mortalidade e qualidade de vida, a gente não está falando apenas de questões fisiológicas, mas também tem que pensar aquele, vamos dizer, carbono normal, que pode causar um acidente. Então, essa questão da mortalidade, ela está ligada não só a questões fisiológicas, como uma influência a respeito do AVC, ou essas questões até do sistema imunológico, mas também questões assim, de sua rotina e atividades que você faz. Como a gente vai ver mais pra frente, o sono tem um impacto até na questão atencional e também de como você faz essas tarefas no dia a dia. Então, como eu já falei antes, os funções estão presentes em diversas doenças psiquiátricas, neurológicas, como esquizofrenia, Alzheimer, transtorno e transtorno de dependência, que a gente também vai falar mais pra frente a respeito dos vícios. Entender o sono pode ser bom para ajudar no tratamento ou na prevenção de doenças. E aqui está as duas pesquisas que estão nas referências para depois vocês consultarem caso vocês queiram. Agora o Yuri vai falar a respeito de como o sono funciona. Então, sobre o funcionamento do sono, né? Então a gente tem que entender primeiro como que funciona o cérebro. Basicamente ele vai funcionar ou em estado de vigília ou em estado de sono. A vigília é quando a gente está acordado e o sono quando a gente está dormindo. No sono em si, a gente pode ter dois estágios, que seria o sono não tem e o sono tem. A maioria das diferenças entre esses dois estágios é percebida no eletroencefalograma, mas também tem algumas alterações que a gente percebe de sinais e sintomas mesmo. Por exemplo, no sono REM, o indivíduo ele tem um movimento rápido dos olhos, e até por isso que é o nome do REM, e o restante do corpo é totalmente imobilizado do sistema motor. Fora o movimento rápido dos olhos, que se mantém frequente durante o sono REM, o movimento respiratório para manter a respiração e também os músculos do ouvido interno ainda se mantêm ativos nessa fase. Agora, durante o sono não REM, é um movimento mínimo muscular e até tem um certo movimento rápido dos olhos, mas é bem mais rápido. E outra coisa do sono REM é a questão dos sonhos lúcidos que a gente costuma ter. E geralmente os sonhos que a gente lembra com muitos detalhes, ou que a gente até às vezes acorda assustado, geralmente é nessa fase de sono REM. O REM pode até ter sonhos, mas geralmente são menos complexos e geralmente a gente não vai lembrar deles. No próximo slide a gente vai mostrar com mais detalhes como que é essa variação no eletroencefalograma. Então vejam que aqui a vigília e o sono REM são muito parecidos. A frequência de ondas beta e gama estão presentes na vigília e no sono REM. Então tem um aumento, a gente não consegue ver como que é muito bem o formato dessas ondas, porque tem muitas ondas juntas aqui. Então você vê que é um rabisco só assim em toda o elétron. Então, mas qual que é a diferença então da vigília para o sono? Justamente que eu já tinha explicado a questão do movimento rápido dos olhos, da imobilização
a paralisação do restante do movimento do sistema motor e também a questão dos sonhos vívicos. E o sono também ele vai ser dividido em 4 estágios, mas basicamente o primeiro e o segundo são sono didaticamente, né? São sono leve, e o 3 e 4 são sonos profundos. A outra coisa importante também se falar do sono REM é que no momento do sono REM, quem predomina a atividade é o sistema nervoso simpático. Então a gente tem aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, e assim, o esperado seria que em condições normais aumentaria a temperatura corporal, mas no caso do sono REM, ele diminui a temperatura corporal, o que é meio assim uma incógnita do porquê isso acontece, sendo que há uma atividade maior do sistema nervoso simpático, mas também é uma diferença quando a gente compara o sono REM com a vigília. E agora, falei para vocês os 4 estágios do sono não REM, agora vamos esmiuçar um pouco mais cada um desses estágios. No caso do estágio do sono não REM, é justamente quando a gente está no começo do sono. Então, a gente deita na cama, é aquele momento que, sabe, qualquer coisa, qualquer estímulo te acorda, então a gente ainda está muito numa transição mesmo ali de vigília para o sono. E vai durar alguns poucos minutos desse estágio, e nesse estágio a gente já tem um movimento circular dos olhos. No estágio 2 do sono não REM, é um pouco mais profundo, continua com o movimento circular dos olhos, e esse momento vai durar, esse estágio vai durar de 5 a 15 minutos mais ou menos, e no eletroencefalograma a gente consegue encontrar essas ondas complexo K, que são ondas basicamente que têm grande amplitude e tem essa conformação de para cima e para baixo. E aí ele dura 5 a 15 minutos, e aí ele vai para o estágio 3, que aí já inicia a sono profundo mesmo. Por quê? Porque no estágio 3 a gente já identifica ritmos delta. E o que são os ritmos delta? São ondas que têm uma amplitude maior e uma frequência menor. Ou seja, no mesmo espaço de tempo, a gente tem menos ondas e a gente consegue ver o formato dessas ondas com mais nitidez. Você vê, se a gente for comparar essa região com essa aqui, aqui fica muito rabiscado, a gente não consegue discriminar muito bem o formato das ondas em si. Então aqui a frequência é menor. E o que essa frequência vai significar para a gente? São só números? O que isso na prática vai querer dizer? Até agora você só falou, só explicou esse rabisco, enfim. Basicamente é o seguinte: quando a gente tem uma amplitude maior, né, a gente consegue ver o formato das ondas, uma frequência menor, isso indica para a gente que aquele eletrodo, naquele local que foi colocado o equipamento eletrônico, né? A gente vai perceber que naquele grupo de neurônios a atividade elétrica é sincronizada, ou seja, aquele grupo de neurônios daquele local está enviando informações para o mesmo local do cérebro. Ou seja, nos estágios de sono profundo, os neurônios eles funcionam de maneira sincronizada. Ou seja, eles enviam informações para o mesmo local do cérebro, enquanto que em estágios mais suaves ou até em vigília, que é uma frequência de atividade de disparo maior, a gente não consegue discriminar para onde está indo esses neurônios. Então, eles têm um ritmo desincronizado. Cada neurônio está enviando informação para um local. Um neurônio está enviando informação para o córtex sensorial, outro neurônio está levando para o córtex motor, outro está levando para o tálamo e
Então, quando a gente vê esses tipos de conformações com essas ondas teta, beta, gama, alfa, significa que tem muito estímulo acontecendo ao mesmo tempo e cada neurônio está levando para um lugar que faz sentido, porque quando a gente está em vigília, a gente está resolvendo muitas coisas, muitos processos cognitivos acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você coloca um eletrodo para visualizar como é que está a atividade cerebral, vai estar tudo desorganizado. Afinal, o eletroencefalograma é isso, é como se ele fosse uma câmera que visse em um determinado tempo o que acontece naquele lugar onde a câmera está focada. Então, ela vai ver tudo de uma vez. Então, o estágio 3 seria isso, ainda tem um pouco de movimentos circulares dos olhos, já tem a presença das ondas delta e uma amplitude maior com frequência menor de ondas. Isso. No estágio 4 é o estágio mais profundo do sono. Então vejam que aqui é muito mais fácil a gente conseguir visualizar o formato de cada onda. Então, se a gente for comparar essa onda com essa aqui, é muito mais difícil da gente conseguir enxergar o formato de cada onda mesmo. Então, a amplitude é maior e a frequência, ou seja, a quantidade de ondas no mesmo período de tempo vai ser menor. E aqui a gente tem uma maior diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, a gente tem diminuição da temperatura corporal. Então, nesses estágios de sono profundo, a gente tem a predominância do sistema nervoso parasimpático, certo? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não? Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Isso é curioso, assim, e não sei se vocês sabiam, mas vocês já pararam para pensar que durante toda a nossa vida, 1/3 da nossa vida nós dormimos? Você sabia dessa? Então pensa, se a gente vive 100 anos de idade, 33 anos são dormidos. Olha que loucura, né? É muito tempo. E, bom, eu expliquei como que é cada estágio do sono e agora vamos colocar isso na prática, como que funciona essa sequência na hora que a gente vai dormir, né? Então eu expliquei para vocês, a gente inicia no estágio 1, desce no estágio 2, vem no estágio 3, vai para o estágio 4. A partir daqui, a gente vai subir de novo para o estágio 3, subir para o estágio 2 e daqui vai direto para o sono REM. Isso vai ser um ciclo ultradiano, que a gente chama, que é o ciclo que acontece durante o sono. E esse ciclo durante o sono vai durar 90 minutos. Então, dentro de uma noite de sono, que seria mais pelo menos 7 horas por noite, a gente teria de 4 a 5 ciclos desse, onde a gente vem, inicia no estágio 1, não nem 2, 3, 4, sobe por 3, sobe por 2 e vai direto para o sono REM. O sono REM permanece, depois desce de novo para o 1 e assim sucessivamente, até 4, 5 vezes durante uma noite. E aí, outra parte importante da gente mostrar é que conforme cada ciclo desse que eu expliquei vai progredindo, a quantidade de sono não REM vai aumentando e a quantidade de sono REM vai aumentando a cada ciclo e a quantidade de sono não REM vai diminuindo a cada ciclo. Então, se vocês perceberem aqui, nesse primeiro ciclo, o sono não REM ele tem esse tamanho aqui. No segundo ciclo, ele aumentou, no terceiro aumentou, no quarto aumentou e assim progressivamente. O não REM ele tinha esse tamanho, foi diminuindo na medida que o sono REM foi aumentando. E aqui,
esse gráfico mostra para a gente não só a quantidade de sono REM e sono não REM, mas também algumas coisas relacionadas que eu já expliquei, por exemplo, o movimento dos olhos. Então, na vigília, tem a presença do movimento dos olhos. No sono REM, ele está presente também. São esses tracinhos aqui. A frequência cardíaca aqui se mantém normal na vigília. Chega o sono não REM, como eu expliquei, desce a frequência cardíaca, depois volta para o REM, a frequência cardíaca continua alta, ao mesmo nível alta não, ao mesmo nível da vigília, depois desce de novo, seguindo o ciclo. A frequência respiratória também acompanha a mesma ideia da frequência cardíaca e também por conta do sistema nervoso simpático, a gente pode ter a presença também no sono REM de direção, ou uriniana ou plutoniana. Então, às vezes pode acontecer da pessoa acordar no meio da noite ou acordar logo pela manhã com ereção. E aqui, nesse quadro, é para mostrar um pouco para vocês como que é a modulação dos neurotransmissores que são responsáveis pela regulação do ciclo sono e vigília. Então, os principais neurotransmissores são acetilcolina, histamina, serotonina, noradrenalina. E também tem o hormônio da orexina, que a gente conhece mais como o hormônio que regula o centro da fome, né? Mas ele também está relacionado. E todos esses que eu comentei, eles estão presentes principalmente na transição do sono para a vigília. Então, no próximo, pode passar. Nesse próximo slide, a gente mostra que uma avaliação de eletroencefalograma, onde aqui são ondas visíveis, que dá para a gente visualizar o seu formato, então são ondas de alta amplitude e baixa frequência, ou seja, são ondas de momento não REM do sono. Então aqui ele se encontra dormindo, e aí quando ele recebe um estímulo, seja de acetilcolina, seja de noradrenalina, seja de serotonina ou de histamina, percebam que há uma transição da atividade elétrica e aí ele alcança o estado de vigília. Olha como é que fica a taxa de disparos aqui, ó. A gente nem consegue ver o formato de cada onda. Fica muito rápido a frequência. Essa imagem teve até que ampliar assim, para a gente conseguir visualizar melhor, como se fosse uma lupa, né? Para conseguir visualizar melhor como é que são essas ondas. Então vejam como que é a importância dessa atividade mesmo dos neurotransmissores. Inclusive, essa avaliação foi feita em neurônios do tálamo, neurônios talâmicos, que estão principalmente responsáveis pela atividade das partes mais superiores do cérebro e também regulando a atividade da medula espinhal, das aferências, né? Das informações. Pode ir. E outras regulações sistêmicas que a gente tem no ciclo sono-vigília são demonstradas nesse gráfico aqui. Então, o estado de alerta, ele acompanha a vigília, certo? Então, no momento de vigília, ele se mantém alto, e aí, conforme vai se aproximando do sono, ele desce, e o sono aqui é praticamente ausente, né? E aí, chega no próximo dia, segue de novo o alerta, com a vigília. A temperatura costuma se manter alta durante o dia e depois desce, diminui durante o sono e cai bastante durante o sono profundo. Aqui a gente tem a atividade do hormônio do crescimento, o GH, que aqui no momento de vigília ele se mantém em uma concentração baixa na corrente sanguínea e aí quando ele vai para o sono, principalmente no período de sono profundo, a gente tem um pico de GH. Então, talvez vocês já devem ter ouvido pela mãe de vocês que se vocês dormirem, vocês vão crescer. Isso é verdade, porque o GH é muito importante para isso. E a gente tem a atividade de cortisol, que ele tem um ciclo próprio, que logo de manhã ele já tem o seu pico de cortisol. Geralmente entre as 7 e 9 horas da manhã a gente tem um pico que vai ajudar
realmente a gente se movimentar mesmo e começar o dia. É essa a intenção. Então percebam que aqui, ó, chegou ao meio-dia, ele vai decrescendo, tem um certo pico ali depois do meio-dia, mas a tendência é que durante o dia o cortisol do sangue vai diminuindo. E aí chega à noite, ele chega no seu mínimo de concentração. E é essa a intenção mesmo. Aqui o potássio ele acaba aumentando um pouco durante o dia, principalmente ao meio-dia, e até faz sentido porque no período de vigília a gente tem muitos processos cognitivos e executivos para a gente fazer. Então há uma necessidade de disparo de potenciais de ação maiores mesmo. Então vai haver uma necessidade de troca de potássio e sódio. Então vai aumentar a quantidade de potássio na corrente sanguínea. E outra influência, além dos hormônios, além dos neurotransmissores que a gente comentou aqui, é a influência do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Basicamente, é como funciona assim, o dia e a noite, baseada na iluminação solar, de acordo com a rotação da Terra. Né? E aí, mesmo como que é importante saber que, assim, mesmo sem a presença da luz solar ou de vários outros fatores ambientais, a gente continua mantendo o relógio biológico. Ou seja, mesmo sem a presença desses fatores, a gente consegue ter um ciclo de 24 a 25 horas de sono e vigília sem a presença desses fatores. Só que aí está o problema. Então eu não preciso expor a luz solar, ou então eu não preciso me preocupar com os fatores ambientais, que eu vou estar dormindo e meu relógio biológico vai funcionar normal. Na verdade, não. Porque esse estudo, por exemplo, mostrou pra gente o que aconteceu nesse estudo, né? Eles pegaram um paciente que tinha sua rotina normal, ia até o 10º dia, seguia tendo exposição solar, exposição aos estímulos sonoros e tudo mais, enfim, a rotina do dia a dia. E aí, depois, ele ficou 25 dias enclausurado dentro de uma caverna. Ou seja, ele ficou 25 dias sem estímulos sonoros, sem estímulos de luz solar e nem nada, zero. Só vivia, não sei como ele vivia na verdade, mas enfim. Mas o que se percebeu é que conforme se passavam os dias, esse ciclo, esse relógio biológico dele funcionava, ou seja, ele dormia a mesma quantidade de horas, ele acordava no outro momento, só que conforme foi se passando os dias, ó, essa barra grifada aqui é o período de sono e essa aqui pontilhada é o período de vigília. Então, a cada dia ele foi atrasando cada vez mais o horário de dormir. Até que chegou um momento que ele estava acordando à meia-noite e dormindo ao meio-dia, porque foi atrasando cada vez mais. E aí, qual que é a conclusão disso? Que para ele se manter no horário do dia socialmente conveniente, né, ele deveria ter os estímulos ambientais, porque só o relógio biológico não consegue lidar com o dia a dia sem o estímulo ambiental, sem a questão da incidência solar e de outros fatores, mas principalmente da exposição solar. Porque a questão da exposição solar é que, acho que alguns já devem ter tido aula de neuro, que tem a incidência dos raios de luz na retina, que aí vai para uma circuitaria cerebral e alcança um local que vai regular realmente esse ciclo, esse relógio biológico para estar de acordo com o ciclo circadiano. Então, a gente percebe que aqui ele chegou um momento que ele estava dormindo ao meio-dia e acordando à meia-noite. Aí ele atrasou tanto o horário dele que ele atrasou 24 horas do horário e começou a voltar ao horário normal. Entendeu?
Então aqui ele voltou a dormir meia-noite e acordar ao meio-dia. E aí depois aqui ele voltou à sua rotina normal e aí a rotina dele, o relógio biológico dele voltou ao normal, se manteve no mesmo padrão, diferente daqui que foi se atrasando. E outra coisa também é a questão da temperatura corporal. Lembra que a gente viu que geralmente a temperatura corporal diminui durante o sono? Aqui a temperatura corporal, conforme ele foi progredindo, né, os biológicos sem a presença dos fatores ambientais, a temperatura corporal foi aumentando também ao longo dos dias durante o sono, que indica que houve também uma alteração fisiológica do sono. E aqui ele volta ao normal, sem problema nenhum, depois que voltou à rotina, né? Então, basicamente, os fatores que impõem o tempo são chamados de Zeitgebers pelos estudiosos, né? São basicamente os fatores ambientais, exposição à luz solar, estímulos sonoros, enfim, todos os estímulos do dia a dia, alarme de celular, todos os estímulos do dia a dia que te fazem associar que aquele momento está de dia ou que aquele momento está de noite. Tudo isso é denominado Zeitgebers. Tá, depois de toda essa explicação, então, qual é a importância do sono REM e do sono no geral? Segundo os acadêmicos, tem algumas teorias que eles falam. A teoria da restauração, que fala basicamente uma teoria de bom senso, que vai falar que a gente descansa no final do dia para a gente se preparar para o próximo dia, então isso é meio óbvio. A teoria da adaptação talvez não seja tão óbvia, mas tem uma questão mais evolutiva, assim, no sentido de que a gente dorme ou pelo menos dormia no passado, né, para não se expor a riscos de repente se encontrar com algum predador ou enfim, ter riscos de vida mesmo. Então, de alguma forma, o sono foi importante para a gente manter essa característica. E outros estudos mostram, na questão do sono REM, que ele tem realmente uma associação com a memória e com o aprendizado. Então, na medida que alguns pacientes, eu vi um estudo em que eles tentaram diminuir o tempo do sono REM e depois aplicaram alguns testes de atenção e memória e realmente perceberam que a memória e o aprendizado estão comprometidos. Agora, se é por causa do sono REM ou não, a gente não sabe muito bem. E tem algumas teorias também da sabedoria coletiva de culturas antigas que acreditam que o sono e até os sonhos mesmo do sono REM são janelas para o mundo exterior, ou também uma fonte de poder ou iluminação. E até mesmo na sabedoria coletiva a gente não tem muito consenso sobre por que é importante o sono, ou os sonhos, ou o sono REM. Então realmente ainda é uma incógnita do porquê o sono e o sono REM é tão importante assim. E aqui só uma informação a mais para a gente, que é interessante também, a questão da individualidade do sono nas espécies. Então a gente está acostumado a dormir 7 horas, pelo menos, de sono ininterruptas, mas esse golfinho, por exemplo, ele é o golfinho na ilha de garrafa, ele funciona da seguinte maneira, o sono dele. Ele dorme 2 horas, e aí ele se mantém acordado 1 hora, depois ele dorme 2 horas de novo e mantém essa sequência até somar 12 horas e 24 horas. Só que não é só isso. Na primeira vez que ele dorme apenas um hemisfério do cérebro, o outro fica acordado. E aí na outra vez que ele dorme o outro hemisfério do cérebro e o outro se mantém acordado. Então isso aqui é uma loucura. Esse bichinho aqui também, um morcego, que é pequenininho que só, ele dorme 18 horas por dia. E aquele
golfinho lá, que ele é do rio lá do Paquistão, ele come no pode, ele tem que tomar cuidado para não bater em rocha ou até em atolar assim, na beira do rio. Então ele também faz microsonos durante o dia, eles são microsonos de tipo assim, 4 a 8 segundos e segue fazendo esses microsonos até somar 7 horas de sono em 24 horas. Então, assim, é um funcionamento totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Né? Apesar de ter algumas pessoas que tentam sempre dormir 18 horas, ou de repente dormir 2, acordar 1, mas cada espécie com a sua individualidade. Né? Pode seguir agora. Agora eu vou falar a respeito do cérebro normal. A gente entendeu como é que funciona o cérebro, então é interessante entender o que acontece com a pessoa normal. Porque, como eu falei, 72% dos brasileiros apresentam um distúrbio do sono. Então, como será que é a estrutura da pessoa que é normal? Para falar do cérebro da pessoa normal, a gente tem que entender uma área muito importante, que é o tálamo que o Yuri já dá no prelúdio, né? O tálamo, eu vou dar uma explicação bem lúdica, né, para deixar mais simples. Mas pensa no secretário de uma empresa, e aí a gente tem vários presidentes, desde marketing, da produção, dos contratos, do RH, tudo. É como se o tálamo ele fosse secretário e ele decide quando alguma informação, quando alguém vai falar com uma das áreas. Então vamos falar assim, uma área, e para deixar mais simples, né? Ele falou que tinha a ver tanto com a medula espinhal quanto as áreas corticais. As áreas corticais são toda essa parte aqui, ó, do cérebro. Então as partes têm a ver com processamento de memória, toda essa questão da gente pensar, tomar decisões. Só vou deixar claro. Então aqui, ó, o tálamo ele decide quem entra na tua visão. Então vocês provavelmente estão focando apenas nessa imagem e em mim. Vocês não estão muito focando nessa parte aqui, ó, deve estar meio, vamos dizer, ofuscado, sabe? Focar aqui. Legal. No auditivo, então provavelmente vocês estão me ouvindo e não ouvindo o ruído do ar, sabe? Agora eu não vou explicar todo mundo, porque senão fica muito longo, né? Mas o intuito dele é esse. Então o tálamo ele vai lá, ele pega a informação que está acontecendo ao seu ambiente e ele seleciona o que vai entrar e o que não vai entrar. Por que eu estou falando disso? Porque o tálamo, já falei essa parte aqui, que ele é responsável pelo que torna consciente no seu cérebro, durante a privação do sono, o tálamo sofre lapsos atencionais, que pode prejudicar o indivíduo em vários contextos, como trabalho, estudo ou atividades sociais. Então, o que significa? Quando a pessoa dorme mal, o tálamo dela fica meio que, vamos dizer, trabalhasse um pouco mal, sabe? Como se tivesse um prejuízo. Então, às vezes você está me escutando, mas você dorme mal, aí bate uma porta lá fora. Se você estivesse muito focado, você estivesse muito bem, você nem ia perceber. Você também pode estar muito focado, só que você dormiu mal. Então, o que acontece? Você acaba tendo um devaneio, você acaba escapando da atenção. É como se o tálamo não conseguisse parar todas as informações e isso prejudica a análise. Perdão. Pronto. Perdão, gente, o computador está querendo processamento assim. Mas é como se ele tivesse essa questão. Ele meio que não consegue barrar a informação, como se fosse furar alguns neurônios que se falam, furar. Eu vou trazer 3 contextos a respeito que envolve a questão do cérebro normal, esse artigo muito legal, que o nome dele é literalmente o cérebro vale sono, ele explica com vários contextos. Então eu vou começar pela atenção. Essa imagem ela é o máximo, por quê? Porque eu vou explicar cada parte para vocês entenderem. Essa parte aqui ó, é em atividade e essa parte aqui é em não atividade. Então é como se você estivesse sossegado, tranquilo, sabe? Aqui, essa parte aqui, perdão. Essa parte aqui é um cérebro, uma pessoa descansada e essa parte aqui é uma pessoa privada de sono. Agora que eu expliquei o que cada categoria significa, vou falar. Quando você está na atividade, você tem aqui no tálamo um balanceamento muito bom na parte da rede network frontal, da pré-frontal, né? Então é essa parte aqui, ó.
que aqui é o córtex dorsolateral pré-frontal. Então, essa parte envolvida com a atenção, ela está certinha, ela está andando do lado que deveria estar. Então, você tem que focar numa atividade. Em paralelo, quando você está descansando, existe uma área do seu cérebro chamada rede de modo padrão, ou Network Default Mode, que dá em inglês, né? Perdão, não tenho que assim. Mas, quando você está viajando, sabe quando você está escutando o professor, aí você sem querer lembra do passeio do cachorro, sabe? Assim, é quando essa área ativa. É muito legal porque ela é muito importante para questões, vamos dizer, autobiográficas. Sabe quando alguém pergunta assim, conta uma história que fez na sua infância? Aí você, tipo assim, parece que você para de falar com a pessoa, você olha pra cima assim, e depois você fala. É quando essa área ativa. Ela está tanto envolvida com a questão da memória autobiográfica, também de alguns pensamentos abstratos, quanto também para você realmente acessar essas questões mais introspectivas. É como, quando eu estava pensando como eu poderia deixar mais simples essa explicação, é como se aqui você estivesse pensando que você está escrevendo a redação, quando você vai fazer o vestibular, e aqui é quando você está escrevendo. Então aqui você está pensando, cara, eu vou falar sobre isso, isso e isso. Você pensa, você estrutura o texto. Aqui você vai lá e escreve, então você pensa no acento, você pensa, você não pode errar a língua, você não tem como rasurar. Então é muito legal. Agora, esse aqui foi um cérebro descansado, né? O seu descansou. Quando a pessoa ela dorme mal, é como se o tálamo, eu tenho que falar, mas ela é o tálamo, né? Então ela controla o que entra, o que sai, o que passa pelo cérebro e não passa, né? Quando a pessoa dorme mal, o tálamo dela é como se ele não tivesse muito controle, né? Eu falei que ele fica meio furado. O que acontece? Ele fica meio que ligando. Sabe quando você, tipo assim, tá olhando uma coisa aqui na lousa e tipo assim, cara, você se perde? É justamente nesse momento, é como se você entrasse no mundo da lua e aí você pensasse, aí tipo, você começa a pensar em outra coisa, aí você percebe que o professor estava aqui na linha, quando você dá a olhada, ele já está aqui. Você, agora tem que ela tá todo correndo porque ele vai apagar. É isso aqui, o seu tálamo meio desliga. Ele fica assim, ó, você fica entrando no mundo da lua, mas você volta porque é a atenção, você entra no mundo da lua e volta. Essa parte aqui, olha que curioso, acontece a mesma coisa com essa rede de modo padrão. Então, sabe quando você está tipo assim, tentando lembrar de uma informação, você está tentando ter um raciocínio de alguma coisa, mas você não consegue? Porque você acaba prestando atenção ali no barulho, você acaba prestando atenção, sei lá, no seu amigo que está acontecendo do seu lado, você não consegue ter um raciocínio que você está pensando, é justamente porque o seu lado não consegue manter a atenção nessa área aqui, ó. Ele não consegue, aqui no córtex pré-frontal medial, essa parte aqui, e também na. Esse aqui não, esse aqui é. Esqueci o nome desse aqui em inglês, tá, gente? Perdão. Mas, tipo assim, ele não vai conseguir estar mantendo a atenção envolvida nessa parte da rede de modo padrão. Então você acaba tendo essa dificuldade para ter um raciocínio. Olha, tudo que eu falei está escrito aqui, então eu vou já para o próximo vou batendo. E eu acho que isso aqui muita gente sabe. Acho que não precisava nem trazer artigo, né? Quando a pessoa dorme lá, fica muito rabugento, fica muito chato, até mesmo a gente reclama um pouco mais. Mas a pessoa que dorme mal, ela tem uma maior ativação da amígdala. Então, acho que todo mundo aqui está familiarizado tem a ver com a parte do processo de emoção. Então, olha aqui, a pessoa que tem vamos dizer, uma ativação, né? Vamos dizer, fica mais sensível à ativação da amígdala, quando está dormindo bem, ó, é o menor do que quando a pessoa dorme mal, é o dobro quando a pessoa dorme mal. Então, realmente, a pessoa, quando ela dorme mal, ela tem essa questão de ela estar mais responsiva à emocionalidade. É como se a parte inibitória do cérebro, ela ficasse menor e você é mais responsivo às emoções. E, para complementar, isso aqui é tudo uma mesma imagem desse artigo. Aqui explica isso que eu falei, ó. A parte que, vamos dizer, você conseguir medir fica menor, então você fica, como eu escrevi ali, ó, 8 ou 80. Então, uma pessoa que dorme bem, olha como existe um degradê, uma curva bem maior para ela ser responsiva a uma emoção. Uma pessoa que dorme mal, a curva está muito menor. Olha isso aqui. Tipo 3 vezes aqui no dos dedos.
Então, tipo assim, a pessoa, ela, de fato, ela fica mesmo responsiva à emocionalidade. E o controle inibitório dela, para às vezes dar uma patada ou para ser grosso, ele fica realmente prejudicado. E também, isso aqui é muito interessante, que a pessoa normal, aqui ó, a pessoa normal, ela tem uma dificuldade maior em interpretar emoções. Então é como se a pessoa não conseguisse captar aquela emoção. Se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, é como se, tipo assim, de fato ela não conseguisse perceber. E ela também tem uma dificuldade de reproduzir. Sabe onde está? Posso dar? Pode falar dele. Então, gente, assim, imagina isso aí na nossa realidade, por exemplo. Você trabalha na psicologia e a gente trabalha na medicina. A gente tem sono privado, a gente vai atender o paciente, faz plantão virado, não, a qualidade do atendimento é horrível. E a gente começa a simplesmente ignorar as queixas do paciente, ou então o paciente está com uma puta face de dor, a gente não consegue identificar e não está nem olhando na cara do paciente. Então, assim, pode ser que pareça uma bobeira esse assunto, mas na verdade é mais prevalente do que a gente imagina. Então, assim, tanto para a psicologia, quanto para a medicina, quanto para a fisioterapia. E isso é o que mais acontece, a gente vê na realidade, não é? Assim, nós não estamos falando e criando situações, os fatos mostram, talvez por tudo isso, privação de sono. E aí os fatores que levam a tudo isso são N, né? Talvez a gente vem de uma cultura, parece que a pessoa fala assim, eu dobrei o horário. Eu vejo pessoas falando isso uma satisfação imensa. É lógico que o médico vai precisar trabalhar dia e noite, mas é lógico que ele precisa ser substituído por outro. Sim. Correto? Com certeza. Porque ele está ali para salvar a vida e não tem jeito. Às vezes alguém vai passar uma boa noite. Mas alguém tem que estar descansado para assumir para que aquele descanse. E é isso, né, que precisa. Porque parece que é até cultural e bonito, né? Só lá na frente, quantos médicos não têm problema de saúde lá na frente? Problemas graves, né? Isquemias cerebrais. Eu conheço alguns colegas que tiveram que tirar o pé do acelerador, senão a coisa ia piorar muito. É saúde, meu amigo. Saúde, se você perde ela, depois para você reconquistar ela, o caminho é muito mais árduo. Não é verdade? E aí as outras classes, né? O caminhoneiro que tem que rodar. Sim. Nós estamos falando uma condição aí quando ele cheira uma cocaína para poder ficar quantas horas? Ou uma droga. E aí? Como fica a saúde, né? Vou fazer um gancho sobre o próximo slide, vou falar sobre a questão da recompensa do vida, mas é isso mesmo. Então, só para finalizar essa página aqui, a pessoa tem dificuldade tanto de entender as interações sociais, quanto também de reproduzir. Então, quando a gente está conversando, a gente está com os amigos, sabe? Quando a gente fica sério, a pessoa parece que ela não consegue fazer igual essa aqui, ó, mimetizar, né? Não consegue ter essa questão empática, até da questão social. E aí eu coloquei esse último slide a respeito da motivação. Por quê? Porque a gente percebe, ali nas páginas da interpretação, mas você veja que uns 45 anos, gente com 40 anos que trabalha, parece que a pessoa não tem mais vontade de fazer nada, né? Sabe? Vai para o trabalho desanimado, chega em casa, você não quer conectado. Eu trouxe essa questão da motivação, porque é muito interessante como o sono impacta na questão da motivação. O domínio mal afeta as áreas do cérebro responsáveis pela motivação, que é o hipotálamo e o estriado. Então vai ter uma conversa entre o estriado junto com o córtex pré-frontal medial ali e também o córtex frontal, órbito frontal, se eu não me engano, qual o nome, né? Que está Então, olha que interessante. Para explicar essa imagem inteira, que ela é quase a mesma coisa, tá?
Por que eu falo mais ou menos uma coisa? Porque aquela ali só se dedica a explicar anatomicamente, essa aqui tende a explicar realmente o que está escrito no artigo. Mas por que eu falei que elas se complementam? Porque aqui está em vermelho, então pensa aqui ó, na parte estriada, e aqui está em azul, pensa aqui na parte do córtex. Legal. E também nessa roda central, se vocês separarem, tudo está conectado. A pessoa que dorme mal, ela sofre de uma coisa chamada down regulation na membrana ligada aos receptores. Então aqui tem uma membrana, que aqui tem até os vídeos, né? Então essa segunda membrana, onde existe os receptores e aqui ó, a dopamina. Então é o neurotransmissor que está relacionado à motivação, a pessoa estar motivada a realizar suas tarefas. Olha que interessante. A pessoa que sofre com problemas de sono tem no cérebro muita adenosina. A gente não se propôs a explicar isso, mas eu vou explicar breve para ficar assim de entender essas coisinhas, essas moléculas. Quando a gente acorda, né, a gente dormiu, a gente acordou. A gente tem ATP, né? Então a gente tem adenosina difosfato, monofosfato e adenosina, né? Quando a gente, no decorrer do dia, quando a gente gasta todas essas moléculas, essas moléculas energéticas, que a adenosina vai executar diversas tarefas, seja cognitiva ou também envolva física, ela, no final do dia, ela vira isso aqui, ó, adenosina. E está formada no cérebro. Então, o que ela se propõe a fazer? Se ligar nos receptores dela e falar, sinalizar o cérebro aqui, ó, está na hora de dormir, estamos cansados. É isso que a adenosina faz. O cérebro com muita adenosina e privado de sono pode ter ali na parte dos receptores de dopamina de motivação uma down regulation. Então é como se essa parte do receptor dos neurotransmissores da dopamina eles entrassem dentro da membrana. Olha que loucura! Então a pessoa que dorme mal, ela prejudica até o sistema dela de motivação para ela realizar as tarefas que ela quer realizar no dia seguinte. Por isso que muitas pessoas, no decorrer dos anos, no trabalho, dormindo mal, se sentem menos motivadas. E é interessante, porque, lembra que eu falei que as imagens se conectavam? Aqui tem D1R, que são receptores D1R, D2, D3, de dopamina. Aqui, nesse artigo, ele faz meio que uma relação como se esses receptores eles fossem responsáveis por um comportamento mais, vamos dizer, apropriado e um mais impulsivo, mais inapropriado. Então, o que eles propõem mostrar nessa imagem? Quando a pessoa perde esses receptores, dessa classe de receptores, ela fica mais propensa a responder a questões industriais, também tem a ver com essa questão de você fazer coisas recompensadoras. Quando a gente fala coisas recompensadoras, a gente pode estar falando de álcool, de cocaína, como o professor falou, que o caminhão pode usar para se manter acordado, de pornografia também, de vários vícios, sejam eles clínicos ou não. Tanto que eu não vi, mas eu coloquei lá no começo, que eram dependentes. Então, qualquer coisa que cria uma dependência, sabe? Para você se sentir bem. Quando a gente fala se sentir bem, está falando realmente dessa questão do ciclo de recompensa. Quem é compensador? Aqui eu vou explicar melhor, tá? Mas, então, perde esses receptores por causa da adenosina, então ela faz esse processo, e a pessoa tende a preferir, olha que curioso, fatores de dopamina fase. Eu sei que parece que nada, eu coloquei essa palavra meio fácil, mas o nosso cérebro, ele funciona de duas maneiras quando se trata de recompensa. Tem a tônica, e a tônica é como se fosse uma mangueirinha que vai espelhando dopamina. Você tem que lavar a louça, vai espelhando um pouquinho, porque não é muito recompensa de lavar a louça, mas é um comportamento necessário, não é? Você na casa tem uma minhaca. Então, vai espelhando ali como se fosse uma mangueirinha, sabe? Vai caindo ali dopamina. Isso é tônica. A fásica, a fásica é quando você bebe álcool. Quando ele falou, quando a pessoa acaba consumindo pornografia, então existe um pico de dopamina. Quando a pessoa usa a cocaína, a droga, a maconha, essas questões que o cigarro, cigarro, sim, também,
é muito curioso que pessoas, vai até acontecer com chocolate, as pessoas que dormem mal têm mais propensão a quebrar dieta e também a ter esses comportamentos impulsivos. Então a pessoa está seguindo uma dieta, começa a dormir mal, ela começa a furar a dieta. Ela começa a querer beber mais. Então, em vez de vou sair com os amigos agora na sexta, porque de manhã no sábado eu vou sair com a minha família, a pessoa começa a dormir mal, o que ela faz? Ela acaba cedendo por essa questão aqui do comportamento. Então, é como se ela quisesse fazer um comportamento apropriado. Então, tem que estar escrito, ó, sem viés e com viés. É como se a pessoa ficasse enviesada, tá? Em aspas, porque não é assim que funciona a biologia, né? Como se o cérebro estivesse falando, ó, agora você vai fazer ali. É aquilo que você não vai fazer. Não é dessa maneira. Tem mais chances de fazer. Exatamente, tem que ser um contexto biológico aí, meu do cérebro. Então, olha como toda essa complexidade de circuitos responde quando a pessoa dorme mal. A pessoa está mais propensa a vícios, ela tem uma perda aqui, e lembrando que o cérebro, gente, ele é plástico, né? Então não é porque ela perdeu setores que vai ficar para sempre lascado. Existe sim como você recuperar, tipo você. O pessoal da internet fala um negócio chamado detox dopamina, dopamina. É uma coisa assim meio questionável, porque é muito usado por esse pessoal do coach, né? Então, tipo assim, quer falar, agora se você mega produtivo, você tem que parar de consumir Instagram, comer comida aí para relatar as coisas. Não é bem assim que funciona, mas existe sim uma maneira de você conseguir focar mais em coisas que você sabe que é chato, justamente porque você está educando o seu cérebro, fazendo coisas que não são tão recompensadoras. E uma coisa que pode ajudar o seu cérebro a fazer essas coisas, como estudar, por exemplo, que não é tão foda naquele momento que você está fazendo, você está lendo, você está lendo um artigo. Isso aqui mesmo, acho que eu entendo. Para a gente montar isso aqui, foi acho que uns 4, 5, 6 dias até fazendo, lendo bastante. Mas agora que a gente está apresentando, existe sim uma liberação de prazer também, é recompensador. Isso é no longo prazo. Comer comidas hiperpalatáveis, ter todos esses ingredientes que a gente comentou, drogas, ele influencia isso aqui. Só para finalizar essa parte da dopamina do engrandecimento, isso tudo que eu expliquei para vocês está nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa que dorme bem, isso aqui é uma pessoa que dorme mal. Aqui está na escala de tempo, né? Então, tipo assim, no decorrer do dia, foi dando para ela algumas tarefas ou algumas circunstâncias e ela media se aquilo era recompensador ou não. Então vamos falar que isso aqui era assistir série, isso aqui era, não sei, fala uma coisa muito chata, lavar a casa, né? Lavar a casa, com certeza. Isso aqui era lavar a louça, eu vou para lavar a casa, que ia terminar rapidinho. Isso aqui era sair com os amigos. Isso aqui num dia, tá? Vamos falar que isso aqui era sobre 24 horas. Então aqui no começo do dia e isso aqui no final. Legal, estabeleceu agora esse gráfico para deixar mais fácil de explicar. A pessoa que dorme bem, ela consegue discriminar, ela consegue fazer uma diferenciação muito mais assertiva, né, e precisa e fácil do que é recompensador ou não. Aquilo ali é bom, aquilo ali é ruim. A pessoa, e vamos falar que esse aqui, ó, não, esse aqui não está tão mais para baixo. Esse aqui é ficar dieta. A pessoa fala, poxa, eu vou ficar porque não é tão recompensador a longo prazo. Dizer isso. Uma pessoa que dorme mal, ela tem uma dificuldade de fazer essa discriminação do quanto aquilo é recompensador. Então, para ela, cara, lavar a casa, lavar a louça, tá quase no mesmo estado. Tá? Então, tipo assim, ela continua sendo uma chatice, sabe? Em paralelo, sair dos amigos também parece que tá meio perto. Entende como, tipo assim, é como se a pessoa ou vai interpretar aquilo como muito ânimo ou como muito desânimo. Sabe aquela pessoa que toma tudo? Parece que ela não tem muito bem um controle inibitório. Estou falando que é por causa do sono, tá? Mas pode ser uns fatores relacionados. Por quê? Porque a pessoa não tem muito uma distinção do que é legal, do que não é legal, que naquele momento seria apropriado. Que é legal como essa imagem inteira ela se relaciona. Porque a pessoa vai com comportamento pesado, ela não tem uma descrevência do que é bom, do que é ruim. E para deixar claro, aqui nesse gráfico, né, tinha tanta questão do que não é tão recompensador e o que é muito recompensador. Então, como eu falei, às vezes sair com os amigos é muito recompensador, às vezes lavar a casa é muito mesmo, porque sabe que é muito chato. E a pessoa ela tem uma dificuldade de fazer essa distinção. É claro que isso aqui pode ir para vários espectros, pode para beber álcool, pode para furar dieta, pode sair com os amigos, dinheiro sim.
Tanto que eu isso em uma coisa que está muito frequente, que é isso em apostas, né? Pessoas que dormem mal, elas estão ali. Pessoas que apostam, isso não faz pessoas que dormem mal. Então, tipo assim, faz sentido toda essa questão. Então, agora eu vou passar para o Yuri. Agora a gente já tem uma explicação de coisas que influenciam, né, a pessoa que dorme mal. Como é que a gente faz para dormir bem? Agora vamos ver na prática, né? A gente já explicou muita coisa, muita informação densa. Agora vamos para a parte mais prática para botar isso para a realidade. Então, se vocês quiserem, inclusive, anotar aí, fiquem à vontade. Bom, aqui eu trouxe uma tabela mostrando, no geral, como funciona a duração do sono nas fases da vida. Então, do 0 aos 3 meses de idade, 14 a 17 horas de sono por dia é totalmente normal. A criança vai dormir muito. Geralmente as mães ficam até preocupadas assim, porque a criança dorme muito, né? Mas ela dorme muito, mesmo, tem que dormir. 4 a 11 meses você percebe que vai diminuir um pouco, mas ainda é muito tempo de sono. De 1 a 2 anos, ali 11 a 14 horas de sono. 3 a 5 anos, 10 a 13 horas de sono. 6 a 13 anos, aqui ó, pré-adolescência, 9 a 11 horas de sono por dia necessário. E aqui, principalmente, galera, na pré-adolescência, a gente acaba negligenciando muito o sono. Eu, quando fui adolescente, negligenciei muito o sono. Ficava acordado de madrugada, mexendo no celular, 6 horas da manhã tinha que acordar, porque 7 horas era a aula. E quem disse que eu tinha motivação para ficar prestando atenção e, enfim, gostava de estudar? Então aqui é muito negligenciado, aqui os adolescentes já têm um padrão comportamental mais impulsivo, né? Porque você não tem ainda maturação cerebral total, então você imagina, né? Naturalmente a pessoa já tem essa impulsividade, aí junta com uma privação do sono, aí junta com o uso de drogas, aí complica tudo. E aqui na fase adulta, 7 a 9 horas de sono e nos idosos, 7 a 8 horas de sono. É só uma informação mais aí dos idosos, é que eles podem jogar o tempo de sono deles ou para adiantar um pouco ou deixar para mais tarde mesmo. Né? Tem idosos que dormem muito cedo e acordam muito cedo, 3 horas da manhã, mas tem idosos também que dormem mais tarde e acordam um pouco mais tarde, às 8, 9 horas da manhã. E aí, vamos pensar na prática, galera, isso aqui é importante. Vamos pensar. O que a gente vai fazer para melhorar o nosso sono? Então, a gente tem que pensar em etapas, que é de manhã, à tarde e à noite. O sono a gente não vai mudar ele, a forma como a gente dorme só simplesmente à noite. Então, o sono, uma noite de sono bem dormida é uma conquista. Então, de manhã, exposição à luz natural, abre a casa, minha mãe já falava isso, abre essa janela aí, abre tudo, tem esses planos solar para realmente ter aquela questão ambiental que eu comentei com vocês, os gráficos lá. Então a gente tem que ter esse estímulo ambiental para o nosso relógio biológico se ajustar com o ciclo circadiano. Cama restrita. O que quer dizer isso? Cama só para dormir ou para atividade sexual. Então, não inventa de ficar estudando, trabalhando ou comendo na cama. Se você fica o dia inteiro na cama, é difícil do seu cérebro entender que horas é o momento de dormir. Então, assim, facilita a vida do seu cérebro. E outra coisa também, tentar não acordar muito tarde, assim, depois das 9, 8 horas, porque como eu falei, se você já começa o dia acordando mais tarde, você vai dormindo mais tarde, independente. Não tem o que fazer, eu vou ficar lá deitado na cama e esperar. Gente, muito difícil você conseguir dormir assim. Porque o seu sono tem um relógio biológico e ele vai funcionar da maneira que você der as ferramentas para ele. Você acordou tarde, você vai dormir tarde. Isso é um fato. À tarde, galera, isso é muito importante. Cafeína
até às 3 horas da tarde. Tá? Ou outros estimulantes também. Aqui na região, a galera toma muito tereré, né? Mas tem, eu não sei se todos os tereré têm cafeína, né? Não sei se é todos. Tem chamate também que acaba tendo cafeína. O tereré tem até taurina também, enfim. Estimulantes no geral, no máximo até 3 horas da tarde. Porque a cafeína, ela tem a meia vida de 6 horas. Então, por exemplo, se você toma 80 miligramas antes das 3 horas, 9 horas, você vai estar com 40 miligramas no sangue. Então, assim, evitar após as 3 horas. Não vai prejudicar o sono. Exercício físico é muito importante para conseguir realmente gastar as energias, né? Causar aquele acúmulo fisiológico de adenosina que você já comentou, para sinalizar mesmo que a gente está cansado e tal, mas também, por outro lado, você não pode deixar o exercício físico muito perto do horário de dormir. Por quê? Geralmente, pelo menos uma distância de 2 horas antes de dormir, porque seu corpo ainda está com aquele estímulo do treino, está com a frequência cardíaca elevada, então ele precisa de um tempo para voltar ao basal para aí você dormir. Agora, se você corre 5 km e depois toma um banho e vai dormir, você não vai dormir. Então, tem essa questão também. Agora, à noite, Eu só na parte da cafeína, aquela hora que eu estava passando aqui do adenosina, é muito legal porque a cafeína, ela justamente, os receptores de adenosina, que é para sinalizar o cansaço, ela vai lá e entra neles, ela conecta ali onde a adenosina tem que entrar. Então, por isso que é muito curioso. A pessoa muito normal e toma um café às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, já passa por horário quente. Hoje não, né? Aí eu vejo o pessoal que pesquisa. Ela vai prejudicar, vai ficar dentro do seu cérebro. Então, quando a adenosina ela vai diretamente ali no receptor do caminho, vai ficar dando dentro dela dentro da membrana, não é isso? Mas, de fato, isso a longo prazo é um facilitador para criar essa dificuldade na questão da motivação. Eu só queria falar que é para entender de fato o efeito dominó. A cafeína ela afeta, porque ela rouba, entre aspas, o local que a adenosina vai ter bastante o sono. Agora a parte da noite. E aí, à noite, tem muita coisa que a gente tem que pensar aqui. Que a gente comentou um pouco, né? Evitar o uso de álcool. Mas eu sinto que eu durmo melhor, né? Eu me sinto relaxado para dormir. Tá, tudo bem, só que o problema é que o álcool ele vai atrapalhar toda aquela arquitetura do sono que a gente falou. Do ciclo lá do estágio no meio, depois do meio, ele acaba diminuindo a quantidade de sono dele, e isso vai comprometer a qualidade do sono mesmo. Então, a longo prazo, o álcool não vai ajudar também à noite. Tentar, galera, de à noite usar os skates menos intensos no quarto ou na casa que você tiver. Então, se você não tem luz skates, que são igual aquelas coisas ali, laranja, amarelo, enfim, tenta diminuir as luzes mesmo. Falta, sei lá, 1 hora para dormir, daqui a pouco para dormir, deixa só a luz do banheiro ligada, enfim, já vai apagando as luzes. Enfim, tenta fazer uma rotina mesmo. Refeições menos volumosas. Importante, porque se você estiver fazendo a digestão de uma refeição muito grande, você não vai dar conta também de dormir. Isso é importante. Diminuir a hidratação. Por quê? Porque geralmente, se aumentar a sua hidratação à noite, você vai acordar muitas vezes à noite para ir no banheiro. Então, deixar a hidratação mais no dia e diminuir à noite. Uso de celulares, tablets e tal. Isso aqui é bem difícil hoje em dia da gente conseguir. Então, tentar evitar, mas se não for possível, usar a tela noturna, que é aquela tela que é amarelada, assim, que ela tenta simular luzes de skates, né? E aí já vai ajudar também. Reduzir atividades intelectuais 3 horas antes de dormir. Galera, isso aqui eu acho que é o mais difícil, assim, ainda mais para a nossa realidade, a gente conseguir realmente
parar de estudar 3 horas antes de dormir é algo que na prática é muito difícil de fazer, mas é uma realidade. Isso pode realmente prejudicar o sono, porque é a mesma ideia da atividade física, né? Você está estimulando o teu cérebro a trabalhar no nível mais alto, nível intelectual, então é difícil de você parar de estudar e na hora já querer dormir, né? Mas é uma realidade, então a longo prazo a gente tem que pensar realmente no futuro. A gente sabe que agora na faculdade é difícil fazer isso, realmente, mas a longo prazo se planejar para estudar em outro momento. Ler antes de se deitar pode ser uma opção também, mas de preferência longe da cama. Ou seja, se você vai ler, não lê deitado, leia sentado, porque é aquela questão de realmente seu cérebro associar o momento que você vai dormir e o momento que você está fazendo outras coisas, né? Então, de preferência, uma leitura bem entediante, assim, nada que você fique muito engajado, ou, sei lá, o Senhor dos Anéis, ou o que mais, Harry Potter, Essa história. algo que você goste muito, tem que ser algo bem chato mesmo, assim, que não seja tão interessante. E se você quiser também, você pode até assistir uma série ou filme, mas segue a mesma regra. Não ficar deitado assistindo, tenta assistir sentado, vai para a sala, vai para outro ambiente. E também nada filme de guerra, terror, suspense, nada disso. Tem que ser, sei lá, uma galinha pintadinha, uma coisa bem chata, assim, bem entediante, porque tem que ser algo realmente para você realmente ficar entediado. E aqui eu listei algumas dúvidas frequentes, mas depois eu vou abrir também para dúvidas se alguém tiver. É o seguinte, por exemplo, tenho prova no dia seguinte, devo virar lá no estudando, tenho prova de anato, tenho prova de clínica médica, no dia seguinte devo virar lá no estudando. Galera, então, a gente acha que na prática sim, né? Afinal, se eu não estudei nada, então melhor estudar alguma coisa do que tirar zero. Mas se a gente for ver, na verdade não é bem assim, porque, como eu tinha comentado antes, a questão do sono ele é muito importante para a memória e para o aprendizado. Então, tudo que você aprendeu naquele dia, quando você dorme adequadamente, você consolida essas memórias e vai reforçando aquele aprendizado. Então, assim, na prática, você está fazendo justamente o contrário. Você está impedindo que você realmente aprenda aquele conteúdo. Pode ser que para a prova ali você saiba alguma coisa ou outra, mas mesmo assim, principalmente a anatomia e clínica médica, o conteúdo é muito extenso, então é impossível você estudar em véspera de prova. Mas eu não estudei nada. Então você precisa se organizar para estudar ao longo do semestre, ao longo do mês, da semana, para não deixar tudo de última hora. É impossível estudar anatomia ou clínica médica. Toma um remédio para dormir, é o suficiente para uma boa noite de sono? Depende. Se todos os outros hábitos de higiene do sono estão adequados, então sim. Porque realmente tem pessoas que precisam tomar medicamento para dormir, seja por uma insônia primária mesmo, ou até uma insônia por outros transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, ou até por efeito adverso de algum medicamento. Tem pessoas que realmente precisam tomar remédio para dormir. Só que a questão é que, por exemplo, o diazepam, ele vai te ajudar no início do sono, vai facilitar o início do seu sono. Só que se você não tiver com o restante adequado, que vai manter o seu sono, a qualidade dele, só o medicamento não vai adiantar. Por exemplo, você toma cafeína à noite e também toma um remédio para dormir. Ou então você bebe álcool e toma um remédio para dormir. Não tem muito sentido. Ou, enfim, vai dormir muito tarde. Isso é a mesma coisa de contrapor um efeito. Né? Sim.
E aí não dá esse jogo. E é o que uma boa parte faz. Né? Se tem muito corte, você vai pensar, não tem muito sentido, né? É o que eu tinha comentado já, né? Eu faço uso de bebida alcoólica e me ajuda a dormir. Posso manter esse hábito? Não pela questão que a gente falou, né? Apesar de dar essa sensação de prazer, de tranquilidade, na prática ele vai prejudicar a continuidade do teu sono. Então, também não é indicado continuar com a bebida alcoólica para dormir. Trabalho em turnos, o que devo fazer? Isso é uma realidade nossa, principalmente na medicina, não sei se na psicologia tem plantão, na enfermagem, na física tem plantão, né? Então, e isso é uma realidade, a gente enfrenta isso e a questão do trabalhar turno realmente prejudica o sono. Então, o que a gente tem que pensar é a longo prazo. Então, como o professor já falou, em algum momento a gente realmente vai precisar dar plantão, vai precisar juntar uma grana, mas a gente não pode viver para sempre assim. O prejuízo a longo prazo é muito grande. Então, realmente, ter um planejamento para, assim que for possível, fazer o seu trabalho de uma outra maneira. Então, é uma realidade, a gente tem que pensar em trabalhar mesmo a longo prazo de uma outra maneira. Mas tem uma técnica que é possível fazer para diminuir um pouco esses danos do trabalho em turnos. E você tem que deixar o teu quarto, a tua casa em si, como se fosse um santuário. Você tem que modular todo o seu ambiente da tua casa para o seu cérebro entender que chegou em casa a hora de dormir. Então tem que ter aquelas cortinas blackout, tem que ter, sei lá, de repente até aquelas espumas acústicas na parede, usar abafador de som, máscara para dormir, para tentar simular a noite no momento que você está acordado. Porque aí o problema do trabalho em turno é que você está num jet lag social, né? Que aqueles fatores ambientais que eu tinha falado para vocês, eles influenciam também para você não dormir. Porque no momento que a pessoa que trabalha em turno vai dormir, o dia está acontecendo. Então tem um carro passando na rua, buzina, tem reforma do lado da sua casa, o vizinho está ligando o liquidificador, então isso tudo vai prejudicar teu sono. Porque o ideal seria você dormir à noite onde não tem tanto estímulo sonoro, enfim. Então essa é uma opção para tentar reduzir os danos. Durma pouco e acorde bem. Precisa fazer regime do sono? Então aí está. Precisa também. Por quê? A gente tem uma falsa impressão de que a gente dorme bem. E isso foi provado com um estudo que eu não coloquei aqui. Mas eles pegaram um grupo de estudo e dividiram em dois grupos. Né? Um grupo que dormiu mais de 7 horas por noite e um grupo que dormiu 8. Depois que eles dormiram, aplicaram um teste de atenção e memória para ver como é que está. E depois disso, uma avaliação subjetiva, se a pessoa acha que foi bem ou foi mal no teste. E aí os resultados foram que as pessoas que dormiram mais de 7 horas foram bem nos testes de atenção e memória. As pessoas que dormiram 4 horas foram mal no teste de atenção e memória. E o mais impressionante que no teste de subjetividade, né, na percepção, quem dormiu menos achou que tinha ido melhor na prova e quem dormiu mais achou que não tinha ido tão bem assim na prova quanto quem dormiu nada. Então a conclusão é que mesmo que a gente ache que a gente esteja dormindo bem, sem a manutenção de todos esses fatores aqui, a gente ainda pode estar comprometendo o nosso sono sem mesmo saber. Então é muito importante essa questão. Eu não me lembro certinho se foi o semestre passado, atrasado,
sobre memorização. E isso estava, o professor veio no evento de vocês. E ele falou sobre a questão da motivação para que você memorize o que você está estudando. Ah, foi semana passada. E tem a ver com essa questão. E aí perguntaram para ele no final, então o que seria algo importante para que eu possa memorizar melhor? Som, atividade física dentro de uma disciplina. E é isso. Sabe quando a gente lê um livro, ou talvez um capítulo, e aí você dorme bem, e no outro dia aqueles flashes vêm à tona, você consegue refletir sobre aquilo. Mas duas, né? Som, atividade física e evitar sono. E a questão está ligada muito ao quê? A motivação. Você explicou muito bem. Ficou como tudo está bem relacionado. Aí assim, fiquei pensando num paciente fibromialgia, que ele não tem sono restaurador, quadro depressivo presente, etc. Você pode ver, quando você for avaliar, é muito comum, mas o paciente normal, doente, na verdade, a gente tem que procurar entender esse processo. Não é o profissional que é o doente, né? O doente é o paciente, né? Então tem que ter paciência com ele. Às vezes ele vem com aquelas respostas curtas, lúcidas, mas é verdade. Tem muita coisa, está tudo ligado. Pinéu sono, né? Pinéu sono. Tem uma moça no Instagram que eu vi que ela tem neuralgia do trigêmeo, que é uma doença que ela não consegue dormir. Ela vive com choque na face. Ela teve que colocar bombinha de morfina e mesmo assim ela não consegue dormir. Se você for uma depressão, pessoa, o aprendizado mesmo, ele só é consultado assim como sono. Então, o paciente depressivo, ele vai na terapia, ele faz todo o processo, ele com a TCC, na matéria comportamental, ele vai no psiquiatra, ele faz todo o processo para sair desse quadro depressivo, fazer para o mal. Não existe o aprendizado, a experiência, ou aquilo que ele está aprendendo com o terapeuta, com o psiquiatra, e acaba que ele nem acaba realizando tanto as tarefas que eles passam para ele realizar, né, para ajudar, quanto também não entende, não tem essa questão do insight de entender que para ele melhorar, ele também vai ter que fazer algumas ações, né, vai ter que fazer algumas coisas, porque é um aprendizado não são então, tipo assim, o negócio está tudo relacionado. Ou até na medicina mesmo. Às vezes o paciente pode ser que tenha uma adesão medicamentosa porque ele não entendeu a explicação. Ou então porque ele não tem a motivação, talvez, para realmente aderir aquele tratamento. Se ele não está afim. São situações colocadas que cabem reflexões. E aqui são as nossas referências. Eu já vou acabando aqui, porque eu sempre falo com eu vou mandar tanto um artigo para vocês, mandar o artigo que eu peguei, aquelas imagens, e as imagens que o Yuri pegou está no livro aqui, tá? Do Mark Merck, Neurociências. E é isso, gente. Muito obrigado por prestar atenção na gente. Alguma dúvida ou alguma coisa que vocês Acrescentar alguma coisa?